Livro O Código da Aliança, editora Decreto, autor André Ricardo, segunda edição de setembro de 2011. Coordenação geral André Ricardo, Silvime Cristina Maia. Dedicatória. Expresso minha gratidão à minha querida esposa Nilda pelos 18 anos de aliança. As minhas filhas queridas. Vocês foram entrando em nossas vidas, marcando épocas de alianças. A cada um dos meus filhos na fé, que tiveram suas alianças crescendo como árvores e regadas com as minhas lágrimas. Amo vocês. Agradeço também aos meus mentores apóstolos, Renê Terranova e Antônio José. Vocês me inspiram. Ao apóstolo Joel, que me impulsionou muito no ministério. Meus agradecimentos especiais ao Deus de aliança. Minha vida a ti pertence. Obrigada. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Êxodo 34:10. Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Não adianta exigir honra onde não há aliança. Para quem tem aliança, a honra é um prazer. Para quem não tem aliança, a honra é um peso. Sumário. Prefácio. Introdução. Capítulo 1. Os benefícios da aliança. Capítulo 2. Heróis da aliança. Capítulo 3. Servos da aliança. Capítulo 4. Os índios Sioux. Capítulo 5. Circuncisão. O sinal aliança entre Deus e o seu povo. Capítulo 6. Aliança vertical e aliança horizontal. Capítulo 7. A aliança do limiar. Capítulo 8. A arca da aliança. Capítulo 9. Zelo e fidelidade. Capítulo 10. Tenha uma lista de relacionamento de aliança. Conclusão. Informações sobre o autor. André Ricardo Rezende de Souza, nascido em 15 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro. Consagrado ao Ministério Pastoral em 11 de junho de 1994. Consagrado ao Ministério Apostólico no dia 3 de novembro de 2007, pelo seu mentor apóstolo Renê Terranova, casado com o apóstolo Anilda Santiago, e juntos pastoreiam a Igreja Batista Shekinah em Munhaçu, Minas Gerais. Pai de 5 lindas meninas e pai de uma multidão de discípulos, tem ministrado congressos de aliançados em vários lugares. Com eficácia e dedicação, tem despertado muitas igrejas a entrarem no nível de aliança que está no coração de Deus. Última capa. Qual a ligação da aliança com o código? Em todos os tempos, as pessoas que firmaram alianças foram bem-sucedidas, pois usaram não só sua experiência e força, mas souberam aproveitar as virtudes de seus aliados, prestando-lhes também benefícios. Lembre-se, aliança tem 2 lados. Vivemos em um mundo de códigos. Há codificação para quase tudo.
Há código para passagem aérea, terrestre e marítima. Para comprar produtos de todos os gêneros, desde os de primeira necessidade até os mais insignificantes. O código de barras estará lá. Se você for o detentor do código de um cartão de crédito, mesmo sem dinheiro, poderá voltar carregado de objetos, tamanha a importância do código. Seu nome é um código. Seu CPF é um código pessoal. Sua assinatura é um código particular. Ou seja, para viver com mais qualidade, será preciso ser detentor de alguns desses códigos. Nesse livro, você vai decifrar o Código da Aliança. Prefácio. Alguns conhecem aliança como algo poético, superficial e romântico. Porém, percebemos mais do que nunca a necessidade de não apenas conhecer esse tema, mas de experimentar toda a profundidade e bênção que é ser alguém de aliança e ter verdadeiras alianças. A aliança tem sua essência em Deus, mas o objetivo sempre foi que ela exalasse no homem. Desde o princípio, Deus mirou o homem como alvo de sua aliança. Pessoas, famílias e ministérios são frágeis quando não se sabe o real teor de uma aliança. Elas são feitas na terra, mas repercutem na eternidade. Quem tem aliança tem escudo e proteção, tem bênçãos e comunhão. Se fosse fácil tê-la, todos teriam. Se fosse difícil conquistá-la, ninguém a teria. Mas é possível, pois foi criada para quem crê. E se você crer, verá o mover e a ação de Deus em sua vida. Precisamos almejar a aliança como a abelha deseja a flor, como o cego ambiciona a ver, como o nauta anseia a pátria que deixou. Mas quando encontramos esse elo perdido, a aliança, encontraremos o próprio Deus, tendo em vista que Ele é o Criador da aliança. Decida então decifrar esse código, o Código da Aliança. Apóstolo Antônio José Farias. Introdução. O Código da Aliança. A aliança é um dos assuntos mais importantes das Escrituras. Essa palavra aparece mais de 300 vezes na Bíblia e significa acordo, pacto entre duas partes, que podem ser indivíduos, grupos ou nações. Há muitos exemplos atuais de aliança. Um deles se refere a dois homens que resolvem abrir uma empresa. Um entra com valores e o outro com a experiência. Ambos entram com recursos, um com recursos financeiros e o outro com experiência e profissionalismo. A empresa cresceu e está prosperando. Note que um sem o outro teria muita dificuldade na administração do negócio, mas juntos ambos ganharam. Isso é um trato, pacto, acordo ou aliança. Outro exemplo é a compra de uma casa que pode envolver uma hipoteca, que é uma aliança. O comprador e o concessionário do empréstimo firmam um contrato que impõe certas obrigações às partes. Qual é a ligação entre a aliança e o código? Em todos os tempos, as pessoas que firmaram alianças foram bem-sucedidas, pois usaram não só sua experiência e força, mas souberam aproveitar as virtudes de seus aliados, prestando-lhes também benefícios. Lembre-se, a aliança tem dois lados.
Vivemos em um mundo de códigos. Há codificação para quase tudo. Há código para passagem aérea, terrestre e marítima. Para comprar produtos de todos os gêneros, desde de primeira necessidade até os mais insignificantes, o código de barra estará lá. Se você for o detentor do código de um cartão de crédito, mesmo sem dinheiro, poderá voltar carregado de objetos. Tamanha é a importância do código. Seu nome é um código. Seu CPF é um código pessoal. Sua assinatura é um código particular. Ou seja, para viver com mais qualidade, será preciso ser detentor de alguns desses códigos. Na vida, há códigos que também precisam ser decifrados para que algumas portas sejam abertas. O código é um segredo que precisa, em alguns casos, ser muito bem guardado. Há pessoas que já descobriram como fazer para que coisas aconteçam. Acharam o caminho para uma vida vitoriosa, enquanto outros somente sobrevivem. Será que há um código, um segredo, usado por essas pessoas bem-sucedidas? Ao analisar o livro O Código da Inteligência, de Augusto Cury, uma luz brilhou em minha mente e assim o código foi ficando cada vez mais claro. Outro livro que mexeu muito com as minhas estruturas, e creio que o Brasil foi abençoado ao ler, foi O Código da Honra, escrito pelo apóstolo René Terranova. Posso falar desses dois códigos, pois fui muito edificado por eles. Onde estava o segredo do sucesso dos homens que obtiveram vitórias nas guerras, atos heróicos, feitos extraordinários, em situações nas quais tudo parecia conspirar contra eles? Buscando essa resposta, descobri que o segredo ou o código eram as alianças que eles mantinham. Decifrar esse código é mais que decodificar, que é uma leitura superficial. Decodificar a palavra e construir um sentido para a mesma. Decifrar o código da aliança é entrar na revelação e no mover da palavra de Deus, aprender, compreender, comportar-se e alcançar um nível de caráter e conduta que nos leve a desfrutar da aliança. Há alguns anos, tenho trabalhado para construir e restaurar alianças que há muito não são honradas e não há o mínimo interesse em velar pelos muitos tratos que são feitos no decorrer da nossa vida. E assim surgiu o Código da Aliança. E a proposta é que esse livro lhe entregue os devidos códigos para que você possa usufruir dos benefícios da aliança. O que é uma aliança? Aliança é um acordo bilateral, um testamento, um concerto, um contrato, um pacto firmado entre dois lados com um propósito comum entre as partes. Estabelecido um pacto entre duas pessoas, grupos, equipes, povos e até nações, isso deve ser levado à risca, pois esse acordo demanda esforço bilateral. Um lado entra com uma parte e o outro entra com a sua. O lado que falhar no acordo quebrou o pacto, e o não cumprimento certamente é seguido de punição, uma vez que o objetivo em comum entre as partes só poderá ser alcançado com o esforço de ambos os lados. E a falha de um compromete o sucesso de ambos. Diferente disso, quando os aliados cumprem o que foi acordado, o resultado sempre é satisfatório e benéfico para os dois lados. A aliança não é um fim em si, ela é o meio pelo qual se alcançam os objetivos. Ela é um caminho que leva ao sucesso, à vitória e à conquista. Quando um pacto é firmado, é porque as pessoas buscam resultados que esse acordo pode proporcionar. Duas pessoas podem unir seus valores
para a compra de uma propriedade. O objetivo não é unir os valores. O problema é que a propriedade vale mais do que um só poderia pagar, mas os dois juntos agregam valores suficientes para essa aquisição. A aliança, nesse caso, será o investimento de valores de ambas as partes com o propósito de terem a propriedade. Note que a aliança é um meio para o fim, mas sem ela, dificilmente eles teriam êxito. Uma aliança deve ser firmada sobre confiança entre os aliados. Recursos, determinação, lealdade, trabalho e todas as habilidades podem ser postas à disposição do pacto. Os direitos e deveres individuais e coletivos devem ser respeitados para que o objetivo da aliança seja alcançado em seu tempo e com sucesso. Para que o homem deve fazer alianças? Nós somos limitados, mas sempre existe alguém que tem aquilo que precisamos, tendo plenas condições para ser útil em nossas necessidades. Tirar o que precisamos dessas pessoas seria desonestidade. Mas eu e você temos o que os outros não têm, e é assim que nascem as negociações. Viver em sociedade é interagir com os membros do grupo a que pertencemos. As cidades, regiões e estados vivem melhor quando resolvem conceder o que têm em troca do que precisam. Uma região pode ser rica na produção de soja e, ao mesmo tempo, não colher café. Assim, as alianças se tornam cada vez mais necessárias. Até mesmo nas sociedades tribais, as alianças proporcionam um padrão de vida melhor. Por que Deus faz alianças? Ao contrário do homem, Deus não precisa de nenhum outro para que ele melhore. Ele também é soberano e não está sujeito a ninguém. Criou os céus e a terra, fez todos os seres vivos e ainda mantém o universo pela palavra do seu poder. Deus poderia lidar com o homem como quisesse, e ninguém poderia intervir em seu procedimento. Ele poderia salvar, libertar, fazer todo tipo de maravilhas, ou simplesmente não fazer nada. Afinal, quem o forçaria? Quem macula, fere ou corrompe uma aliança será sempre punido. O Senhor não é transgressor, mas cumpridor de seus acordos. Ele disse ao profeta Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Então, quando ele se sujeita a uma aliança com o homem, ele está se obrigando, comprometendo-se a cumprir o que foi determinado. Ninguém pode forçá-lo, mas ele fica obrigado pela aliança. Como é maravilhosa e nobre a atitude do Senhor, que mesmo sem precisar de nada, sujeita-se a uma aliança com o homem. Em toda a história, não se ouviu que Deus tenha falhado em uma aliança. O Senhor faz pactos por nossa causa e não por ele. Mas uma vez feito, ele a cumprirá na íntegra. Deus não faz aliança porque precisa, mas porque ele é o Deus da aliança. Sintomas da aliança. Você não consegue ver o vírus da gripe a olho nu, mas os sintomas são reais e incomodam. É fácil saber quando alguém está gripado. Os sintomas denunciam um enfermo. Assim também, um aliançado não consegue ficar no anonimato. Ele será denunciado por suas atitudes ou sintomas da aliança. A diferença entre as situações é que no primeiro caso as pessoas não querem se aproximar, pois o indivíduo está mal
e pode transmitir a enfermidade. Enquanto relacionado à aliança, todos querem estar por perto. As atitudes dos aliançados jamais serão compreendidas por pessoas que desconhecem o código da aliança. Mesmo que alguém se dedique a explicar, isso só será revelado a pessoas que estiverem dispostas a praticar alianças. Este é um assunto que, ao penetrar no entendimento, um indivíduo será mais um a entrar para a seleção da aliança. Ele passa da teoria à prática. Quem entende aliança pratica a honra. Quem não entende pode até tentar, mas não conseguirá permanecer na rota da aliança por muito tempo. O interessante é que para uns é prazer, para outros parece castigo. Quem decodifica uma aliança tem prazer em seus atos de honra, e isso lhe é extremamente satisfatório, mesmo que o preço seja alto. Um aliançado pode pagar uma fortuna por uma questão de honra. Isso parece loucura aos olhos de quem não está na órbita da aliança. Por outro lado, aquele que não consegue entender a aliança, mesmo a mais simples honra, torna-se um grande fardo. Para o desaliançado, a honra se chama peso. Assim, não se pode esconder uma pessoa de aliança por muito tempo. Ela é portadora da verdade e respeitadora do espaço dos seus aliados. Não busca somente seus interesses, luta por seus aliançados, motivado pelo valor da honra. Jamais abandona os seus e ainda os protege, mesmo na ausência. Pessoas assim são raras. São indivíduos que melhoram o mundo à sua volta. São as que fazem a diferença. Aliança, o único caminho para a santidade. É muito difícil convencer o ímpio que ele deve ser santo. Porém, esse mesmo indivíduo, ao ser lavado pelo sangue da aliança, torna-se santo. Então, note que o caminho para a santidade está na aliança. A porta da santidade é o sangue da aliança derramado no Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Somente o sangue pode purificar alguém. 1 João 1,7. Se você tem tentado se consagrar e não está tendo êxito, pare com os sacrifícios e faça uma aliança com Deus em Jesus. Você não precisa derramar o seu sangue. Ele já derramou todo o sangue necessário. Isso é, o lado dele na aliança foi entrar com o sangue, que é poderoso para limpar você, e o seu compromisso é se manter limpo. Afinal, o sangue da aliança teve um alto preço. Assim, todas as vezes que estiver diante do pecado, será uma questão de honra não se contaminar. Coisa de aliançado. Há qualidades que sempre encontramos nos aliançados, independentemente do território em que estejam ou da cultura da qual fazem parte. Aliançados se apresentam assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não chamou Isaías. Ele perguntou: a quem enviaremos? Então o profeta se apresentou. Como é bom quando as pessoas se apresentam para resolverem problemas. Não é a mesma coisa quando temos que chamar e nomear alguém. Os aliançados não negam presença e trabalho. Eles sempre se apresentam para enfrentar as dificuldades e trazer as soluções. Observe que os aliançados estarão sempre nas situações da sua vida em que você não pode contar com qualquer pessoa, mas não terá como fugir deles. Aliançados são guerreiros. Deus mandou Moisés fazer um censo para separar aqueles com os quais ele poderia contar para a guerra. Todos eram úteis, mas nem todos eram de guerra. O aliançado sempre estará pronto para enfrentar as guerras, e o detalhe é que eles gostam da linha de frente.
Quando Israel enfrenta alguma situação perigosa em guerra, é comovente o que os judeus de todo o mundo fazem. Eles deixam as suas casas, cidades e partem em direção à guerra. Certa vez, perguntei a um judeu sobre isso. Ele me disse que essas viagens parecem não ter fim, porque a vontade deles é chegar o mais rápido possível para saber no que podem ser úteis. Assim, chegam judeus de diversas nações, línguas e costumes diferentes, mas unidos por um único propósito: defender a terra da sua aliança. Aliançados são leais. Na minha conversa com esse judeu, ele deixou claro que eles não são obrigados. Mesmo assim, eles se apresentam e o fazem movidos por uma aliança. A aliança fará de você um voluntário para batalhas e guerras históricas. Olhe à sua volta. Não será difícil descobrir quais são os preparados para a guerra que fazem parte de sua vida. Eles não foram e não serão chamados, mas estarão sempre lá, na linha de frente, para o próximo desafio, para a próxima conquista. Isto é coisa de aliançado. Vivem com mais intensidade quem constrói fortes alianças ao longo da vida. Conte-se que em certo tempo um rei resolveu punir com morte alguns de seus súditos e ainda tomar-lhe todos os seus pertences. Em uma praça pública, muitas pessoas lamentavam a decisão e a cena era terrível. Forca para uns, guilhotina para outros. O quadro já era de velório. As mulheres e as crianças em prantos, enquanto todos os pertences dessa família eram trazidos e depositados ao lado dos condenados. O rei se apresenta e a mortandade está para começar. Uma trombeta é tocada e, em seguida, o rei faz um breve discurso e, ao final de suas palavras, as mulheres dos condenados gritam e pedem misericórdia. Uma delas levanta a voz e, olhando para a majestade, diz: "O que será de nossas vidas? O Senhor nos tirou tudo, os maridos e todas as nossas coisas. Também morreremos?" O rei, buscando estar bem com a opinião pública, disse às mulheres: "Vocês podem pegar agora o que conseguirem levar, não serão impedidas." De imediato, cada uma pegou seu marido nas costas e rapidamente os tirou dali, livrando-os da morte. Perderam tudo o que tinham, mas livraram seus maridos. Elas, de fato, decifraram o código da aliança.